Bom, 18 horas, estamos no nosso horário, vamos iniciar então a nossa, a nossa tarefa da tarde e noite de hoje. E nós escolhemos como página inicial uma mensagem no livro Vinha de Luz, no capítulo 64, ditado através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, que diz assim, o título é Fermento Velho. E é baseado numa citação de Paulo, no capítulo 5, versículo 7, da primeira carta aos Coríntios. E Paulo nos fala assim: Purificai-vos do velho fermento para serdes nova massa. E Emmanuel comenta para nós: existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito, na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa respeitável e digna, em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade, administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamada a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jazz, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Vamos à prece na tarde de hoje, buscando concentrar as nossas energias mentais, nossas energias do pensamento, em direção ao Divino Mestre Jesus, que uma vez, estando sentado à beira do lago de Genezaré, trouxe ensinamentos de grande monta para toda a humanidade, conclamando-nos a cada um para que fizéssemos o máximo possível do nosso entendimento, a fim de colaborarmos nas tarefas que o Senhor Deus nos faculta em todos os momentos da nossa jornada. Buscamos o Mestre não para as grandes realizações, tão comum para aqueles que desejam utilizar-se da palavra enganosa para suscitar seguidores, mas sim buscarmos o Mestre nas pequeninas tarefas do nosso dia a dia, transformando os nossos sentimentos ainda tão inconstantes, tão desequilibrados, mas buscando os nossos sentimentos equilibrá-los em pequenas doações de amor para aqueles que também amamos. Permita, Jesus, que nessa tarde e noite, reunidos com os mentores espirituais da tua casa, Senhor, do grupo espírita A Caminho da Luz, da cidade de Maricá, em Itaipuaçu, na certeza da vossa presença em nosso meio, Jesus, porque o nosso desejo é a transformação íntima, é buscarmos ser uma massa nova com um intuito de levarmos o teu evangelho através das nossas práticas e dos nossos exemplos. Ampara-nos, Jesus, abençoando-nos hoje e sempre com as graças de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus amigos, aqui estamos, reunidos, então, com a finalidade de nós estudarmos na noite de hoje a passagem contida nas anotações de Lucas, no capítulo 19, versículo 1 a 10. Eu vou ler a passagem para que a gente possa
se ambientar no texto e depois fazer os nossos comentários, né? E queira Deus, né, com a ajuda dos mentores espirituais, com a ajuda do mentor da minha casa, que eu sou do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui em Jacarepaguá, na freguesia, e sempre contando com o amparo desses amigos espirituais para que possamos trazer os ensinamentos contidos na vida desse espírito valoroso que nós conhecemos como Zaqueu, e no final da nossa reunião a gente vai ver que também conhece com outros nomes também. Mas Lucas anota assim: tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus, para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. São citações do mestre num momento onde a sociedade da época tinha um conceito muito forte, muito incisivo acerca de alguns personagens da própria comunidade da Judéia. E quando se tratava de publicano, aí a coisa ficava mais extremada. Por quê? O publicano, ele era o coletor, o cobrador de imposto junto ao povo hebreu para Roma, que era o povo dominante. E o povo hebreu não gostava muito dessa história de pagar tributo, não. Por quê? Porque o povo entendia que o único tributo que ele deveria dar era para o templo. O templo, por quê? Porque lá atrás Moisés fala do dízimo, da necessidade de você tirar uma parte do teu ganho, seja ele de animais, de colheita, ou mesmo de fruto das transações comerciais, você tinha que tirar uma parte desse valor, que era chamado, em relação à colheita, as primícias. Em relação aos gados, também primícias. Em relação à atividade financeira, era dízimo. Ou seja, um dia do mês você tinha que tirar para fazer a doação ao templo daquele valor. Com a plantação e com o gado ou os animais, era a primícia, ou seja, na plantação, o primeiro cesto de colheita devia ir para o templo. O primeiro animal que nascesse na sua terra, ele era doado para o templo. Então essa era a cultura do povo, e o povo absorvia tranquilamente, não tinha nenhuma dificuldade de fazer isso, de prestar a sua cota de atividade junto ao templo. Agora, quando Roma invadiu, e Roma era um poderio militar de então, no Ocidente e no Médio Oriente, e Roma tinha que manter uma estrutura de grande luxo e de grande custo também. Então era necessário que as suas províncias, aqueles países onde eles invadiram, aqueles povos, pagassem pesados tributos. E é interessante que, por que o povo hebreu tinha tanto, falar até um termo que a garotada gosta de usar hoje em dia, tinha tanto ranço assim em relação a pagar os tributos a Roma? Porque
O publicano, ele fazia o quê? Eu vou dar um exemplo que a gente possa entender. Vamos dizer que na rua aí do Gecal, aí em Maricá, em Itaipuaçu, a rua tenha, vamos botar assim, 300 casas. Roma estabelecia que aquelas 300 casas teriam que pagar, vamos dizer, R$ 10 por cada casa, que daria na rua em torno de R$ 3.000 de tributo. O que o coletor de impostos, o publicano, fazia? O publicano tinha que ser alguém que tinha alguma posse, algum dinheiro, que ele chegava perto de César, ou do representante de César, falava assim, você quer 3.000 dessa rua aqui, de imposto? Aí César falou, quero, por mês. 3.000, tá bom. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe adiantar esses 3.000, tá aqui, toma. E eu vou colher o imposto de cada casa para reaver meu dinheiro, tá bom? César falou, tá legal, o dinheiro já está na minha mão, você pode cobrar eles aí. Agora, se ele não quiser te pagar, o problema é seu. Aí o que o publicano fazia? Olha, era 3.000, né? Era R$ 10 por casa. Mas se eu puder cobrar, por exemplo, R$ 15 por casa, aí eu vou ter R$ 4.500 de arrecadação. Eu paguei 3.000 a César, ainda fico com 1.500 lá na minha poupança individual. E era assim que era feita. Só que o povo sabia dessa situação. O povo sabia que para César era apenas R$ 10. O publicano ganancioso que cobrava mais deles. Então aumentava a animosidade em relação ao publicano. Por quê? Porque o publicano era um hebreu, um judeu. Então como é que você, o próprio familiar, porque eles eram entendidos como família, o próprio parente cobrar mais de cada um para poder enriquecer as nossas custas, daí vinha toda a ojeriza, toda a encrenca do publicano com relação à cobrança de impostos. Havia insatisfação com Roma, mas a insatisfação maior era com o publicano. Antes da viagem de Jesus a Jericó, Jesus passando pelas aldeias, pregando o evangelho, Jesus falava da questão de você amparar o pobre, o necessitado, o doente. Jesus ensinava isso dentro da sua doutrina de amor e de caridade. E os discípulos iam acompanhando Jesus e toda vez que topava com alguém com alguma posse, os discípulos incitavam a pessoa a fazer doação financeira para a causa, para poder manter o ministério dos apóstolos. E Jesus ia trazendo as informações da Boa Nova e muitos discípulos olhavam como hoje em dia alguns de nós ainda olham a parte financeira, a riqueza, como algo do demônio. Quem é rico está perdido, vai para o inferno, porque todo rico é avarento, todo rico é orgulhoso e vaidoso, é prepotente, gosta de humilhar as pessoas. A gente acaba fazendo um nivelamento de acordo com a nossa ótica em relação às pessoas ricas. Quando a gente olha alguém rico, a gente de imediato a gente taxa a pessoa de ser vaidoso e orgulhoso, independente do fato de conhecer a pessoa ou não. Quando conhece intimamente, muitas das vezes percebemos que a pessoa, embora tenha uma condição financeira privilegiada, no entender da gente, mas não existe privilégio na lei de Deus, mas tem uma condição financeira muito boa, e quando a gente conhece, a gente percebe que nós, nas nossas dificuldades financeiras, somos mais orgulhosos do que aquele irmão que tem uma situação bem estabelecida na parte econômica. Então, nós não podemos taxar o rico como sendo alguém a caminho do sofrimento, que não é verdade isso. Quando o Divino Mestre nos fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, isso daí, Jesus fala que é mais fácil, não quer dizer que seja impossível o rico entrar no reino dos céus. Por quê? O rico, quando utiliza bem as suas economias, ele produz um tanto de bem que aquele que é desprovido teria muita dificuldade de equipará-lo. Quando a gente vê os grandes empresários
construindo empresas, oferecendo emprego para centenas, milhares de pessoas, ele está usufruindo do seu dinheiro, mas está beneficiando aqueles que também têm a sua necessidade. Mas não é esse o ângulo da nossa conversa, não. O ângulo é outro. Nós temos que conversar em relação à figura de Zaqueu. Então Jesus saiu lá de Cafarnaum, passou pela Samaria, chegou em Jerusalém, houve aquela... Aliás, antes de chegar em Jerusalém, ele passou por Jericó, porque Jericó ficava uma distância bastante razoável de Jerusalém. E Jericó era uma cidade onde era, vamos dizer assim, a meca do comércio daquela época, onde era Miami, né? A Miami da época era Jericó. Todas as pessoas que iam para Jerusalém invariavelmente passavam por Jericó, que tinham grandes comércios, tinha banco, tinha de tudo lá em Jericó. Então era um lugar que tinha uma movimentação muito intensa. Daí a figura do cobrador de impostos ali era uma pessoa de uma renda bastante considerável. Só que havia um homem que ele era o chefe dos coletores de impostos, dos cobradores de impostos. Esse homem era exigido dele que ele tivesse uma renda bastante considerável, ou seja, era muito rico. Esse homem era Zaqueu. E quando ele, conhecendo já as histórias acerca de Jesus, que falavam para ele que Jesus já tinha passado por Jericó em outras oportunidades, não era aquela primeira vez, e tinha realizado muitos prodígios. Quando Zaqueu toma conhecimento das atividades do Nazareno, Zaqueu fala assim, esse homem é diferente. Esse homem não é um profeta comum, não, porque dizem que ele faz tantas coisas de bom para pessoas. Então esse homem aí, ele deve de ter algum sinal mais profundo que ele vem da parte de Deus. Mas Zaqueu não era um homem na visão ainda assim, tão acanhada em relação aos outros que o cercavam. Por quê? Porque Zaqueu, ele não era o sovina ou o avaro que a comunidade de Jericó avaliava dele, e nem os discípulos. Eles não conheciam Zaqueu na intimidade do seu lar, na intimidade da sua casa. Eles só entendiam que, sendo Zaqueu chefe dos publicanos, era avaro. Ele era unha de vaca, que nem fala, né? Mão de porco, unha de vaca, todos os atributos para dizer que ele era uma pessoa que não tinha muito prazer em ajudar ninguém, o que não representava a verdade. Porque Zaqueu era visto constantemente próximo ao lago, ao poço de Siloé, aonde havia aquela possibilidade do anjo movimentar a água e libertar as pessoas das suas dificuldades. E era comum ver Zaqueu levar cestos de pão e de frutas, de carne, para distribuir por aqueles necessitados. Ele entendia que uma das funções que o seu dinheiro lhe proporcionava era amenizar o sofrimento do semelhante. Era comum ele fazer isso. Mas o discípulo estava lá na casa de Zaqueu para saber disso? Não. É como nós, muitas das vezes, pecamos nos nossos juízos baseado naquilo que a gente julga ser verdade. Não é? E tem até um ditado muito interessante que diz que a gente não pode julgar um livro pela capa. Tem que ler o livro, tem que ver o conteúdo, para aí sim você fazer um comentário mais ajuizado sobre aquele assunto. E também nós não podemos ajuizar ninguém pelo que nós vemos, pelo que nós percebemos daquela pessoa. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse sentido, porque é muito fácil cometermos os enganos que nós viemos cometendo ao longo das nossas existências, não só nessa, quando nós queremos criar um estereótipo da pessoa baseada na nossa ótica. E os discípulos não sabiam dessa intimidade da vida de Zaqueu. Mas Jesus é um Cristo, gente. Jesus não precisa de informação. Olha só, na cidade de Jericó tem um homem lá chamado Zaqueu, que ele é chefe dos publicanos.
Aquele lá acho que não presta não. Jesus não precisava desse nível de informação. O mestre nos conhece na nossa intimidade, na nossa, na nossa alma. Jesus lê a nossa alma. Jesus não olha para mim e fala assim, esse aqui é o Evaldo, filho da dona Dalva e seu Eusébio. Não. Jesus me olha na condição de espírito imortal, conhece a minha essência, a minha intimidade. Como ele conhece a minha intimidade, ele não faz julgamento. E nos orienta a isso. Né? O que Jesus fala para a gente? Não julgueis para não seres julgado. Na mesma medida que julgado o teu semelhante, você será julgado. Olha só como é que Jesus nos orienta dessa forma e nós continuamos a cometer os mesmos erros. Por quê? Se eu falar assim, por exemplo, a Dalva, né, que é minha irmã, que acabou de entrar. Boa noite, irmã. Se eu falar assim, olha, a Dalva é uma pessoa muito difícil de lidar, tem muita dificuldade de lidar com a Dalva. Aí a Marise, que não conhece a Dalva pessoalmente, vai se basear em que informação? Na minha. Ao invés de ela guardar as suas deduções a partir do momento que conhecer a Dalva, e ela vai falar assim, não, quem está enganado é o Evaldo, a Dalva não é isso não. Tanto que tem um ditado popular que quanto mais Pedro fala de João, mais eu conheço Pedro. Porque quando eu falo mal de alguém, eu não estou expondo o outro ao vexame, não, estou expondo a mim. Porque se eu falo mal daquele que não está perto, aquele que está me ouvindo, depois eu vou falar mal dele, na mesma constância. Então, Jesus não precisava desse tipo de informação para poder saber quem é que estava falando. Numa margem menor, né, nós lembramos da figura de Chico Xavier, quando ele recebia as cartas de irmãos que já tinham retornado à espiritualidade para os familiares que estavam presentes. A única coisa que era pedido àqueles que se dedicavam a ir lá em Uberaba a fim de receber qualquer comunicação do plano espiritual era uma ficha que a pessoa colocava o seu nome e a sua data de nascimento. Era a única coisa. E quando o Chico recebia alguma comunicação, ele dava o nome todo do comunicante, dava sinais de que pessoas que tinham convivido com aquele espírito, dando detalhes de coisas que muitas das vezes as famílias tinham que pesquisar para poder ter certeza que aquilo era realmente oriunda daquele espírito que elas receberam a comunicação. Se Chico Xavier, né, aumentou da minha casa um espírito que eu tenho um carinho, um amor enorme, já conseguia realizar esse tipo de tarefa, imagina Jesus, gente. Imagina Jesus. Jesus não vai ficar analisando o Evaldo pela existência atual dele, era o conjunto das minhas existências que Jesus olha. E também assim, quando Zaqueu tem conhecimento que o profeta estava por vir, passando para Jerusalém, porque era chegada a Páscoa, e sabia que todos dirigiriam-se a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Isso daí já era uma tradição. Zaqueu, naquela semana, ele se arvorou de preparar um banquete para as pessoas necessitadas, porque a cidade ia encher e ele sabia que tinha muita gente necessitada. E Zaqueu tinha uma atividade que era muito interessante. Ele, como profissão de família, que era uma característica do povo hebreu, o povo hebreu, todo homem tinha que aprender uma profissão, para poder não ser pesado nem a sua família nem a sociedade. Por isso que Paulo de Tarso virou tecelão, Jesus foi aprender carpintaria com José, não é assim? Zaqueu era padeiro. A profissão familiar dele era de padeiro. E ele tinha como hábito, uma vez por semana, ele dava folga aos empregados dele, da casa dele, que era um palacete. Ele dava folga e ele mesmo ia para a cozinha preparar o pão para a ceia, que era realizada uma vez por semana na casa dele. Então, Zaqueu já tinha essa atitude de convivência mais harmônica com os seus empregados, com os seus servos, coisa que não era sabido pela população da cidade. Passado
o tempo, Zaqueu ia sempre lá no poço de Siloé para poder levar o alimento. Um dia, Salomé, ele chega lá no poço de Siloé e fala assim, uai, não, uai quem fala é mineiro, não é? Zaqueu não falou uai não, gente, brincadeira. Né? Zaqueu chegou lá e falou assim, cadê Bartimeu? Aí falaram assim para ele, Bartimeu, você tá sabendo não? Não, o que houve com o Bartimeu? Morreu? Não é possível. Não, Bartimeu morreu não, rapaz. O profeta passou aqui e curou Bartimeu da cegueira. Ah, isso aqui eu falei assim, não, é brincadeira. Vocês estão querendo brincar comigo. Não é verdade, não. Aí ele falou, não, é verdade, é verdade. Ele passou aqui, pegou lama, cuspiu na lama, passou nos olhos de Bartimeu e Bartimeu voltou a enxergar. Aí, o Zaqueu falou, mas Bartimeu era cego de nascença, a gente conhece ele. Pois é, mas ele passou a enxergar. Jesus curou ele. Aí Zaqueu falou assim, rapaz, esse cara é profeta mesmo, ele é bom. Curar um cego, as profecias diziam que apenas o Messias tinha o dom de curar, de libertar as pessoas das suas enfermidades. E aí, Zaqueu começou falando com um e com outro que estava ali no poço, recebendo as dádivas que ele trazia, e aí um falou assim, há quem diga que ele lá em Betânia era uma cidade que era a 30 quilômetros de Jerusalém, lá em Betânia ele tirou um homem do túmulo, Lázaro. Aí Zaqueu falou assim, Lázaro, o curtidor? Porque Lázaro tinha uma mini empresa lá de curtir couro, né? E de tingir tecidos. Os tecidos vinham nas caravanas na forma bruta e Lázaro, nas suas atividades lá com os empregados, ele tingia os tecidos. E aí falou assim, mas Lázaro, o curtidor? É Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ele tirou Lázaro do túmulo. Aí Zaqueu falou assim, olha, só quem tem autoridade para fazer isso é o Messias. É o ungido, o iluminado. Que Cristo é uma palavra grega, Christos, quer dizer o ungido, que era a mesma significação de ungido, de Messias para o povo hebreu. E aí Zaqueu falou assim, esse homem ele não é um homem qualquer, é um enviado de Deus. Então, quando houve aquele clamor, e Zaqueu perguntou a um dos empregados, o que acontece na cidade? E aí falou, não, é o profeta lá de Nazaré que está vindo, está entrando em Jericó. Aí Zaqueu se arvorou, falou, não, eu tenho que ver esse homem. Eu tenho que ver esse homem. Analisando as palavras de Lucas no Evangelho, vamos ver que Zaqueu era um homem de conceito de humildade. Por quê? Sendo ele chefe dos publicanos, evidentemente pela sua postura, sua colocação social, ele tinha uma guarda pessoal. E ele poderia, e certamente a guarda pessoal dele era de romanos, de pretorianos, porque ele era um homem que acumulava fortuna dentro de casa para depois entregar a César. Então ele tinha necessidade de uma vigilância maior na sua propriedade. E ele podia, como sendo chefe dos publicanos, determinar aos soldados romanos que abrissem caminho, que ele queria ver o Messias. Tinha autoridade para isso. Mas o que Zaqueu faz? Despindo-se da sua autoridade, entra na turba como um homem comum, como qualquer outra pessoa, e vai ao local onde certamente Jesus passaria. Mas como ele era pequenininho, era um homem desprovido de altura, segundo consta alguns historiadores, ele tinha 1,55 m de altura, mesmo para aquela época era um homem considerado pequeno, né? Ele viu uma árvore, um sicômoro, ou aquela árvore chamada de... Era sicômoro ou... Meu Jesus, faltou o nome do fruto. Figueira. Era figueira brava, ou sicômoro. Figueira brava por quê? Porque os frutos dela eram muito pequenos e amargos. Então, na época da seca, dava esses frutos para o gado, para os animais se alimentarem. E ele viu, ela apesar de ser uma árvore, mas ela tinha galhos mais baixos, favorecendo a escalada dela. E ele falou, vou subir naquela árvore.
Vou subir na árvore para poder ver Jesus de lá de cima, porque aí eu vou estar num nível acima do povo, eu não tenho problema. E ele correu para aquela árvore para subir, não se importando com a condição humilhante dele, de um homem de negócio, um homem rico, tomar uma atitude dessa de se colocar como uma criança, uma pessoa sem juízo de subir numa árvore. Mas ao ver que a multidão abria passagem para o mestre chegar, ele viu que Jesus era de uma beleza incomparável. O porte de Jesus era majestoso, mas amoroso. Não era aquele porte de vaidade, de orgulho. Não, era um porte de um amor que transcendia por todos os poros daquele homem. E Zaqueu se sente ligado, hipnotizado pela figura de Jesus, envolvido pela figura de Jesus. E o mestre, que conhece todas as necessidades, passando, olha para onde, gente? Para a árvore. E olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí. É necessário que hoje eu me abrigue na sua casa. Ah, Zaqueu não acreditou. Deu um pulo da onde ele estava, agarrou-se ao braço de Jesus e falou: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Agora que ele me convidou, ele vai na minha casa, gente. Ele não vai passar direto, não. Mesmo vocês achando que eu sou pecador, mas ele teve misericórdia de mim e vai na minha casa. E aí a gente volta lá no relato de Lucas, quando Jesus ele fala assim, ó, Zaqueu desceu imediatamente, né? E Zaqueu fala assim para Jesus: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres. Dou. Não é que eu vou dar, não. Porque o Senhor está na minha casa. A partir de hoje o Senhor veio aqui em casa, então eu vou. Não, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. Já era uma ação de Zaqueu em relação a auxiliar aqueles mais desprovidos de condições de ter alguma renda para subsistir, para viver. Interessante que o evangelista coloca o verbo no imperativo, né? Eu dou metade dos meus bens aos pobres. E aí ele completa, né? E se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo a 4 tantos. Vamos raciocinar, gente. Vamos raciocinar. Será que um homem que é sovina, usurário, mão de porco, pé de vaca, do jeito que a gente queira simbolizar, ele vai tomar uma atitude dessa, de indenizar 4 vezes aquele que tenha dado qualquer tipo de prejuízo? Por que ele está falando isso? Porque está lá em Deuteronômio, Moisés fala isso. Se você prejudica o teu irmão em alguma circunstância, ou seja, vamos dizer que você está passeando lá com o seu burrico e o seu burrico atropela uma ovelha, dá um coice na ovelha, mata a ovelha. Você não queria que teu burro fizesse isso, mas aconteceu. O que diz Moisés? Você tem que indenizar em 4 vezes, ou seja, o cara perdeu uma ovelha, você tem que dar 4 ovelhas para ele. Se ele for hebreu. Se ele não for hebreu, for de outra nacionalidade, você paga o dobro. Se ele perdeu uma ovelha, você tem que dar 2. Mas já está o conceito lá. Então, quando Zaqueu fala que se ele causou dano a alguém, ele indeniza em 4 vezes, o que ele está falando? Eu trato todos como se fossem meus irmãos. Eu não faço distinção. Se dei algum prejuízo, se cometi alguma coisa que prejudicou o outro, eu restituo em 4 vezes. Ele tem uma universalidade de entendimento maior do que os próprios discípulos. Porque os discípulos avaliavam Zaqueu pelo seu cargo, não conhecia ele, e chegaram até a resmungar com Jesus. Né? Isso, gente, está lá em Boa Nova. Se vocês me permitem, eu vou ler um trecho aqui, tá? Que são perguntas que os discípulos fazem a Jesus. Que Humberto de Campos coloca assim:
Pedro e outros prorromperam numa chuva de pequeninas perguntas. Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo evangelho do reino? Por que não se hospedaram numa casa humilde e sim naquela vivenda suntuosa, em contraposição aos ensinos da humildade? Poderia alguém servir a Deus e ao mundo de pecados? Aí, olha o que Humberto de Campos coloca, relembrando esse fato. O mestre deixou que cessassem as interrogações e esclareceu com generosa firmeza. Amigos, acreditais porventura que o Evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Qual a esmola maior? A que socorre as necessidades de um dia ou a que adota providências para uma vida inteira? Olha que maravilha o ensinamento de Jesus. Você vai lá, dá uma esmola, dá uma ajuda àquele que está com necessidade, que você está passando na rua, alguém lhe pede. Mas quando você oferece a oportunidade de um emprego para uma pessoa, você não vai resolver o problema financeiro dela por um tempo bastante elástico? E aí, quando Jesus fala, será que para você seguir o evangelho você tem que ser um mendigo? Tem que andar com roupa esfarrapada, pés no chão? Não é essa a proposta do Evangelho. Em nenhum momento Jesus manda você abrir mão de tudo, todo mundo abrir mão de tudo em prol da prática do Evangelho. A única vez que Jesus orienta isso, deu ruim para a pessoa, que é a história do mancebo rico, né? Que Jesus fala para ele, vá, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele falou, não dá não, não dá para fazer isso não, porque eu herdei muita coisa do meu pai, eu não posso vender tudo e dar aos pobres. A Amélia Rodrigues conta pra gente numa mensagem no livro, acho que é Primícias do Reino, mas não tenho certeza não. O Vanderlei vai lembrar da história e se ele lembrar do livro, ele coloca aí pra gente. A Amélia Rodrigues diz que Jesus fala para o jovem, né, para ele largar tudo e segui-lo hoje, naquele momento. E o jovem falou assim, poxa, mas eu pensando, né, eu não posso largar tudo para seguir Jesus hoje, porque amanhã eu vou ter uma disputa de biga. Que a biga é aquela carroça que tem 2 ou 4 cavalos, né, que era muito comum haver aquelas concursos, ainda mais entre os romanos. E o jovem, ele, apesar de ser rico, ele apostava muito em corrida de biga. E ele, quando ganhava, ele ganhava não só a corrida, mas muito dinheiro também. E ele tinha uma corrida que a aposta estava muito alta. E ele não podia largar tudo e seguir Jesus hoje. Aí conta Amélia Rodrigues que aqueles que desejavam a perdição do rapaz fizeram lá danificaram lá a biga do rapaz e no meio da corrida, numa grande curva, a biga se desgoverna, o rapaz cai, desencarna. Aí quando Jesus fala, vá, vende tudo que tem e siga-me hoje, se ele tivesse seguido a orientação de Jesus, provavelmente continuaria na matéria e teria grande progresso de evolução na sua jornada como espírito imortal. E nós, muitas das vezes, nós não queremos largar tudo e seguir Jesus hoje. A gente sempre coloca algumas coisas como mais importantes. Tem o curso para fazer, tem a palestra para fazer, tem o aniversário para ir, agora eu não posso, agora eu não posso, agora eu não posso. Nós vamos adiando os convites do mestre e chega um momento que, embora queiramos ir para o mestre, o caminho se torna mais distante, mais difícil para a gente, como no caso do jovem, ele desencarnou. Para ele conseguir encontrar o mestre novamente na oportunidade de segui-lo, certamente levaria bastante tempo. Então, Zaqueu, ele já estava destituído do poder que o dinheiro para muita gente representa. Ele dava metade dos seus bens aos pobres e restituía em quádruplo qualquer mal que ele fizesse, sem distinção de pessoa, fosse quem fosse. Se um servo da casa dele, por engano de Zaqueu, Zaqueu fosse ríspido demais e punisse o servo, ele restituía 4 vezes mais na mesma instância que faria para um homem da cidade. Então era um homem incomum. E quando Jesus fala
que o Evangelho ele não deseja que sejamos mendigos e miseráveis, é que nós podemos usufruir dos bens materiais que nos são proporcionados pelo nosso trabalho justo. E não devemos ter culpa disso, não, que tem gente que tem culpa de ter dinheiro, sabia? Tem gente que se culpa. Eu tenho tantos bens e tenho quase assim o dedo de Midas, né? Aquele personagem da mitologia grega, que tudo que tocava virava ouro. Então eu vou idealizo um projeto e aquilo rende o dinheiro que eu nem esperava que fosse render tanto. Tem pessoas que carregam uma culpa muito grande em relação à sociedade que tem a dificuldade. Não, está errado de sentir essa culpa. Se por bondade de Deus houve a possibilidade de você ser o guardião, o mordomo de recursos financeiros, é para você promover isso, oferecendo emprego para aqueles que precisam, que é a melhor forma, como diz Jesus, de você praticar a caridade. Não saciar a fome com uma doação, mas oferecer condições da pessoa de desenvolver as suas atividades profissionais, com o suor do seu rosto, ganhar o seu pão de cada dia. Então Jesus diz que não é finalidade do Evangelho que nós sejamos um bando de pobres e de miseráveis necessitados aos extremos. Não é esse o objetivo, não. E aí, Jesus ainda fala assim: no mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouraram no céu. Os primeiros, os que entesouram na terra, escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e, por vezes, atiram moedas douradas ao faminto que passa, procurando livrar-se de sua presença. Os segundos ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Olha o que Jesus vem nos trazer, assim, da aplicabilidade dos nossos recursos financeiros, beneficiando um número maior de pessoas. Aí você está realmente produzir 1 por 100, 1 por 60 e 1 por 30, como está lá na parábola do bom semeador. É essa a finalidade da riqueza nas mãos, nas nossas mãos, para que nós possamos favorecer ao outro a oportunidade de também ganhar o seu dinheiro de forma honesta. É essa a finalidade. Então Zaqueu já tinha aprendido isso, e nem os discípulos já aprenderam dessa forma, mas Zaqueu já tinha aprendido isso. Por isso que Jesus o coloca numa situação de diferenciação. Aí, porque Jesus fala assim: esta casa hoje recebeu a salvação, porque também este é filho de Abraão. Por que Jesus fala que também este é filho de Abraão? A condição de você ser filho de Abraão é você seguir os 10 mandamentos. É a condição. Se você seguir os 10 mandamentos, você é filho de Abraão. Agora, se você falhar nos 10 mandamentos, aí você se distancia da visão de Abraão, daquela possibilidade de entendimento que Abraão nos trouxe desde lá do sacrifício de Isaac até o advento de Moisés. Abraão que deu a consistência àquele povo de um norte para caminhar, porque é Abraão que trouxe a ideia do Deus único, não esqueçamos disso. Ele que nos trouxe as informações do Deus único. Então, quando Jesus fala que, em verdade, hoje a salvação entrou nessa casa, eu até já comentei isso, Jesus faz um pequeno trocadilho, porque Jesus, em hebraico, é Yeshua. Yeshua quer dizer salvação. Então, ele, na sua essência, como Filho de Deus, o Cristo vivo, entrou naquela casa porque ele diz que a minha paz eu vos dou. Paz que o mundo não tem para dar, mas eu vos dou. Então, essa percepção, Marisa, depois você me diz quanto tempo eu tenho, Marisa, que eu me empolgo. E eu vou falando, amanhã é domingo, eu não trabalho, não, eu sou aposentado. Você me coloca aí depois, por favor, Marisa? Tá? Obrigadão. Então, quando Jesus fala isso sobre Zaqueu, é porque Zaqueu compreendeu qual era a máxima que o Cristo ia trazer com as suas pregações. Ele veio trazer a visão do despreendimento e não pela dissolução dos bens terrenos. Que muitas das vezes, até comentava isso mais cedo, que
Despreendimento dos bens terrenos não quer dizer... Ah lá, viu? Vanderlei, não falei que ele ia saber? Ela, Primícias do Reino, capítulo 5, o mancebo rico. Obrigado, meu irmão. É meu irmão mesmo, Vanderlei, lá de Maricá. Ele com a esposa Cláudia. É o meu agente doutrinário. Quando alguém quiser palestra, aí pede a ele, ele me manda, tem que fazer para tal lugar em tal dia. Aí eu vou, eu sou obediente. Né? Então, a visão que Jesus nos traz é uma visão de prática do Evangelho na nossa... Até 19? Obrigado, Marisa. É a prática diária dos ensinamentos do Mestre em todos os momentos da nossa jornada, porque Zaqueu já tinha compreendido que o desprendimento dos bens terrenos não era a dissolução, ou seja, eu vou gastar tudo que eu tenho porque eu não ligo para nada. Não, isso daí é prodigalidade. Aquilo é semelhante à parábola dos dois filhos, né? Que o filho pródigo foi e gastou tudo. Ele é pródigo não é porque ele voltou para o pai, não. É porque ele gastou tudo que ele tinha. E isso não quer dizer despreendimento, não. Quer dizer... falta de respeito, falta de consideração e falta de entender que nós recebemos de Deus as oportunidades para trabalharmos na prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Tá? Então, cada um de nós precisamos compreender que usufruir do dinheiro ou da riqueza é um direito. Aplicá-lo em prol do semelhante é um dever. Agora, gastar com coisas supérfluas, aí é compromisso que nós teremos que responder. Então, a riqueza, ela deve ser utilizada em prol do progresso da sociedade, em prol do progresso daqueles que estão na nossa linha de atuação, na prática do bem, do amor e da caridade fraterna, dando o direito à pessoa de ganhar com o suor do seu rosto seu pão de cada dia. E a figura de Zaqueu, ela ficou muito forte para a gente ao longo dos séculos, né? E interessante, né? Que o nome Zaqueu em hebraico quer dizer, sabe o quê? O puro, o justo. Na citação do Evangelho não tem essa simbologia, essa significação sobre o nome de Zaqueu. Mas, na cultura hebraica, cada nome tem uma simbologia, né? Como nós falamos agora, Yeshua significa salvação, e assim vai. Né? E aí, Zaqueu, após o advento da passagem de Jesus, a conversão dele, a aceitação dele da moral do Cristo na sua vida, que ele já exercia em parte, só não tinha conhecimento, a jornada de Zaqueu foi de um seguidor do Mestre, numa instância que muitos não acreditavam, e os discípulos entenderam que ele estava fazendo aquilo que o Mestre lhes ensinara. Veio o advento do Gólgota, né? Jesus foi levado à cruz, e Judas, né, se pendurou numa corda, enforcando-se, e aí a comunidade apostólica estava reduzida a 11 membros. Houve, então, a necessidade da escolha de um outro membro. Há uma completa divergência na história acerca desse 12º discípulo, né, 12º apóstolo. Há uma discórdia muito grande. Mas nós nos baseamos na obra de Boa Nova do espírito do irmão X, né, onde ele relata a figura, a história, né, que a gente estava narrando aqui, a história que está lá na conversa de Jesus com os discípulos acerca das atividades de Zaqueu, e no mesmo capítulo, que é o Servo Bom, o título do capítulo em Boa Nova, depois quem quiser pode dar uma olhada, vai falando da condição de que Zaqueu, após o advento do Gólgota, Jesus surge diante dos discípulos, e após o Pentecoste, né, quando Jesus retorna ao plano espiritual e continua nos orientando até a eternidade afora, os discípulos entenderam que era chegada a hora de escolher um substituto para compor o colégio apostólico, né? o colegiado de discípulos de Jesus. E então ia ser feita uma votação. E aí Pedro falou assim, não dá para fazer votação não, gente. Nós não temos condições de indicar ninguém.
porque cada um de nós aqui fomos escolhidos por Jesus. Quem vai se aventurar a ter a condição de escolher achando que está em igualdade de condições com o mestre? Não, não é assim não. Então havia dois irmãos na proposta de serem indicados como sendo um dos seguidores. Um era o irmão José, tem um sobrenome, assim, a cidade dele, mas eu não lembro não. Vocês me perdoem, mas não lembro não. E tinha Matias, a figura de Zaqueu. E aí fizeram preces, orações, fizeram reunidos e a sorte caiu sobre o nome de Zaqueu. No apostolado de Jesus tinha um outro publicano, vocês lembram, né? Que era Mateus, Levi Mateus, né? Aquele primeiro que fez a anotação do Evangelho, né? O Evangelho de Mateus é de Levi, o Mateus. E Mateus vira para Zaqueu e fala assim, poxa, Zaqueu, você podia usar, eu usava sempre o nome de Levi, que era o nome do meu pai, né? Mas o meu nome mesmo é Mateus. E você poderia também mudar o seu nome, já que vai participar do colegiado, né, do discipulado de Jesus, você podia mudar de nome. Aí foi quando Jesus muda, o Zaqueu muda o nome dele de Matias, que era o nome do pai do seu pai. E aí ele passa a ser conhecido para a sociedade de então, até os dias de hoje, como Matias, o 12º, mas hoje já se fala o 13º apóstolo, porque Judas já reconquistou o seu direito no apostolado de Jesus, como está lá. Também está lá no livro Boa Nova também, quando fala da situação de Judas, e no livro Viagens do Infinito, de Irmão X, ele também tem uma página muito bonita sobre isso, sobre Judas, né? Onde ele, Irmão X, entrevista Judas, lá na Galiléia distante. Enfim, Matias passou a configurar entre os discípulos de Jesus. Após aquela existência que Matias levou a vida pregando o Evangelho e também foi sacrificado com violência, né? Ele foi empalado. Empalado é quando eles introduzem uma vara de ferro ou uma vara de madeira e entra pelas partes inferiores e sai, muitas das vezes, pelo rosto, pela cabeça. Uma situação, uma coisa horrível, né? Mas era a forma de sacrificar aqueles que eles tinham alguma dificuldade de entendimento. E aí Matias retorna à espiritualidade, continua a sua jornada de amor a Jesus, e nós vamos nos recorrer lá do livro, um livro que, assim, um livro muito conhecido na doutrina, né, que é um romance de Emmanuel, chamado Ave Cristo, lá no século III da era cristã. Aí Matias vem na condição de Zaqueu, de Apio Corvino, que era um pregador do Evangelho, de muito coração bondoso, que ajudava tantas pessoas, inclusive as crianças, né, eram muito amparadas por Apio Corvino, e Apio Corvino foi levado ao circo, né, por amor a Jesus. Ele não aceitou abjurar o amor a Jesus para que pudesse ter a sua existência continuada, né? E mais à frente, segundo o livro segundo Dona Ivone do Amaral Pereira, né, ela fala para a gente que numa conversa com a espiritualidade, ela fala para a gente que Zaqueu reencarnou também, uma figura bastante conhecida de todos nós, de toda a comunidade espírita, na figura de Adolfo Bezerra de Menezes, que lá em Riacho do Sangue, em 31 de agosto de 1831, retorna à matéria, atendendo um pedido de Ismael, isso está no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atendendo um pedido de Ismael, ainda está assim, Zaqueu volta, envergando a figura de Dr. Bezerra, para nos ensinar com a prática do amor intenso ao semelhante, como ele já vinha fazendo ao longo de 2000 anos, ele se aproximava da figura amorosa de Jesus através da prática do bem.
Então nós estamos falando de Zaqueu, mas numa trajetória de 2000 anos que deu exemplos categóricos de amor a Jesus na prática do bem, do amor e da caridade fraterna. Zaqueu não é aquele usurário, Zaqueu é aquele que compreendeu a mensagem do Cristo antes de que tivesse o encontro com o próprio Mestre. Nós estamos estudando o Evangelho de Jesus há 2000 anos e ainda adiamos o nosso encontro com Jesus, ainda prorrogamos, postergamos o nosso encontro com Jesus. Tem vários sicômoros para nós subirmos, que é o sicômoro da humildade, da caridade e da paz íntima, para que nós possamos oferecer a nós mesmos a oportunidade de vermos Jesus. Porque Jesus já nos conhece, Jesus já conhece cada um de nós nas nossas maiores dificuldades, como também nos nossos acertos. Não somos espíritos fadados ao sofrimento. Ao contrário, o oposto. Deus nos criou para sermos felizes, sermos espíritos felizes. E como toca a música, né, que diz que um dia nós teremos anjos, e é uma destinação. É uma destinação, como os benfeitores falam para Kardec no Livro dos Espíritos. Né? Quanto à vida espiritual é sermos felizes. É para isso que nós fomos criados pelo Pai Celestial. Então, miremos o exemplo de Zaqueu. Temos o apego demasiado às coisas materiais, às nossas conquistas. Passamos a enxergar no próximo aquele que precisa, muitas das vezes, de supérfluo na minha casa, isso no meu coração, que é o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Sigamos o exemplo de fazendo com que a subida no sicômoro seja a escada para a nossa liberdade e possamos ouvir do Mestre. Hoje a salvação entrou nessa casa. Aqui tem filhos de Abraão. Graças a Deus, obrigado pela paciência e, acima de tudo, agradecer a esse espírito bondoso, Dr. Bezerra de Menezes, que vem nos amparando há tantas existências, nos ensinando o caminho do bem, da paz e da caridade. Graças a Deus. Vamos fazer a nossa prece, porque o nosso horário já extingue, né? E temos responsabilidade com o horário, que também é uma forma de caridade, né? Jesus amado, relembrando esse teu missionário que tantos ensinos nos traz, te pedimos, Jesus, tenha compaixão das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Ainda não sabemos amar-te, Senhor, como Zaqueu, Matias, Apio Corvino, Doutor Bezerra, provaram o seu amor a ti, Senhor, em várias existências. Mas, Senhor, te agradecemos do fundo da nossa alma por não desistir de nós, Jesus. Renova os nossos propósitos, Senhor, de buscar, entronizar em nossos corações a tua doutrina de paz, de amor e de caridade. Faz brotar em nosso sentimento íntimo, Jesus, uma réstia de luz do teu amor, para que possamos sentir os benefícios da claridade do teu Evangelho e levarmos, Senhor, como velas ainda bruxeleante, ainda tão fraquinha, mas levarmos um pouquinho dessa luz que emana de ti aonde tenhamos que transitar. Seja conosco, Mestre, abençoando-nos, abençoando o GECAL, toda a família do GECAL e todos os corações bondosos que ouviram ou que vierem a ouvir essas palavras que buscamos homenagear ao teu servo, Dr. Bezerra, com as graças e os poderes de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Muito obrigado por essa oportunidade. Um beijo enorme no coração de todos. Obrigado, Marise. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima.